É uma estação quente e seca. Alguns javalis estão com o focinho enfiado na poeira, revirando o chão em busca de raízes e insetos, convencidos de que o mundo se resume a esse pequeno pedaço de terra. Eles não fazem ideia de que, alguns metros adiante, uma sombra listrada já decidiu o destino deles. Ali está ela, uma tigresa jovem, corpo colado ao solo, músculos tensos sob a pelagem dourada. Cada passo é calculado. Ela não é apenas uma caçadora atrás de carne. Está à beira de algo maior, o direito de chamar um território inteiro de seu. Basta um acerto e ela dá o primeiro golpe em direção à própria coroa. Os olhos cortam a paisagem, medem a distância e alcançam seu alvo. O javali segue alheio, confiando em uma armadura de couro grosso que não serve para nada contra dentes de felino. A presa só entende que algo deu errado quando o peso do mundo cai sobre suas costas. Os caninos da tigresa atravessam a pele dura, esmagam vasos e cortam a entrada de ar. A luta termina quase antes de começar. Agora é hora de degustar o jantar. E, ironicamente, cenas como essa seriam tudo que um lugar muito distante daqui mais precisa. O Canadá, uma terra fria que neste momento daria qualquer coisa por alguns predadores capazes de lidar com seus javalis. Sim, javalis. Em um país de florestas boreais, lagos congelados e invernos implacáveis, o vilão não é um urso gigante nem um lobo lendário. É um porco, ou melhor, algo pior, um super porco. 40 anos atrás, a história parecia inofensiva. Alguns criadores canadenses trouxeram javalis da Europa. A ideia era simples: criar carne exótica, um novo nicho de mercado. Ninguém imaginava que ali estava sendo escrita a abertura de uma invasão ecológica. Cercas foram mal construídas, fossos mal calculados. Uma tempestade derrubou algumas barreiras, outros animais simplesmente cavaram por baixo. Pouco a pouco, alguns javalis escaparam. Eles vão morrer no inverno, pensaram os canadenses. O Canadá era frio demais para um bicho desse sobreviver, não era? A natureza, porém, adora desafiar a arrogância humana. Os javalis não só sobreviveram, como prosperaram. E ainda fizeram algo mais perigoso: cruzaram com porcos domésticos. E você não imagina o mal que isso causou. Dessa mistura nasceu um animal que não deveria existir em um mapa tão grande e tão vulnerável. Um corpo robusto com até 300 quilos de pura força, coberto por pelos eriçados sobre uma pelagem espessa, perfeito para segurar o calor. Presas longas, afiadas como lâminas. E um cérebro surpreendentemente esperto. Fertilidade no máximo, uma fêmea pode ter até 6 leitões, 2 vezes por ano. E os filhotes crescem depressa. Eles se espalharam pelo oeste e centro do Canadá, da Colômbia Britânica a Manitoba, avançando como uma mancha viva. Onde quer que cheguem, deixam o mesmo rastro: destruição da vegetação nativa, florestas remexidas, rios rasgados, plantações transformadas em crateras. Eles comem quase tudo que encontram, mas nem isso é o mais grave. O pior é o que acontece com o solo e com as outras espécies. Quando um bando de super porcos entra numa plantação de trigo ou canola, não é apenas a colheita daquele ano que desaparece. Eles reviram a terra como se fossem escavadeiras enlouquecidas, arrancando raízes, esmagando ninhos de aves que se escondem entre as plantas, devorando ovos, filhotes, répteis, anfíbios, roedores. Não porque são predadores, mas porque comem de absolutamente tudo. Cada hectare fica arrasado, sem chance de se recompor rapidamente. Em áreas de floresta, o quadro é ainda mais sombrio. Zonas inteiras passam a se parecer com campos bombardeados.
Depois, eles seguem para os riachos e brejos, chapinhando com seus cascos pesados. As margens desmoronam, a água fica turva, cheia de sedimentos e fezes. E não se trata apenas de sujeira. Javalis e porcos domésticos são parentes muito próximos, praticamente primos de sangue, o que significa que podem carregar e espalhar um arsenal de doenças. Algumas perigosas, inclusive para animais de fazenda e, em certos casos, para humanos. Cada curso d'água visitado por esses invasores pode se tornar um corredor de contaminação. Mas, por incrível que pareça, o desastre ecológico vai além da lama da água suja e das plantações destruídas. Javalis não foram feitos para ser predadores, mas eles não receberam essa informação. Eles comem o que couber na boca. Se for planta, comem. Se for ovo, comem. Se for um filhote de veado distraído, comem também. Em florestas infestadas por javalis, o número de espécies de mamíferos e aves pode cair em torno de 1/4. É como se 26% da comunidade simplesmente desaparecesse, engolida por bocas sempre famintas. Como se não bastasse, eles desenvolveram hábitos curiosos para sobreviver aos invernos. Quando a temperatura despenca, eles constroem estruturas de vegetação e neve, verdadeiras fortalezas térmicas. Pesquisadores batizaram essas casas de piglos, montes de vegetação e terra onde os porcos se enterram para cortar o vento e ficar aquecidos, esperando a primavera. À medida que a mancha de javalis avança pelo Canadá, um medo silencioso cresce ao sul. A fronteira com os Estados Unidos é apenas uma linha no mapa. Para um animal com fome, curiosidade e cascos resistentes, é só mais um lugar para cruzar. Se os superporcos atravessarem em massa e se instalarem em mais regiões, o cenário econômico e ecológico pode virar um pesadelo. E é aqui que a ideia começa a surgir na cabeça de alguns. Se o problema é um herbívoro que pode se enquadrar como onívoro, super adaptado, veloz, resistente e inteligente, talvez a única solução seja um predador à altura. Algo grande, furtivo, acostumado a caçar javalis e a sobreviver no frio. Algo como um tigre siberiano. No papel, a combinação parece perfeita. De um lado, um super porco que cresce como praga, abrindo piglos na neve e deixando um rastro de caos. Do outro, o maior felino do planeta, um caçador solitário que transforma javalis em refeição favorita. Como não cogitar colocá-los na mesma arena? O tigre siberiano, também chamado de tigre de Amur, é uma criatura moldada por um mundo tão hostil quanto bonito. Ele vive em florestas de coníferas, carvalhos e bétulas do extremo leste da Rússia, com alguns indivíduos na China e na Coreia do Norte. Durante séculos, esse felino listrado dominou áreas muito maiores, espalhando seu reino por vastas regiões da Ásia. Hoje restam fragmentos desse império. Ele é forte o suficiente para derrubar um veado adulto, um alce ou um javali. Estudos em regiões onde tigres e javalis coexistem mostram que, em média, mais de 1/3 das refeições do tigre siberiano é composto por javalis. Uma em cada 3 caçadas bem-sucedidas termina com um corpo de porco no chão. É difícil encontrar um cardápio mais alinhado com o problema canadense do que isso. E se, em vez de investirem bilhões em armadilhas, munição, armas, cercas e helicópteros, os humanos simplesmente importassem um punhado de super predadores, deixar que a própria natureza resolvesse o caos que o homem criou. A ideia tem um sabor quase poético, só que a natureza raramente segue roteiros de fantasia. Antes de mais nada, existe a matemática da fome. Um tigre adulto precisa matar algo grande, mais ou menos uma vez por semana, para manter o corpo funcionando. Isso dá em torno de 50 a 60 grandes presas por ano. Alguns desses animais seriam javalis, claro, mas o tigre não lê relatórios ambientais, ele não tem a obrigação de comer apenas a espécie problemática. Se encontrar um veado fácil, um alce distraído ou pior, outro predador ameaçado, pode decidir trocar um javali por um puma. Agora imagine o Canadá recortado em territórios de tigres.
Cada fêmea geralmente assume uma área de algumas centenas de quilômetros quadrados. Machos controlam territórios ainda maiores que englobam as terras de várias fêmeas. Num cenário generoso, um tigre poderia patrulhar algo entre 400 e quase 2.000 quilômetros quadrados. Parece muito, até que se pensa na taxa de reprodução dos superporcos. Se cada fêmea de javali tem 2 ninhadas por ano, com múltiplos filhotes, e se a maioria desses filhotes vive o suficiente para começar a se reproduzir, você tem uma curva explosiva. Em uma única região, centenas de novos animais podem surgir em poucas temporadas. Agora coloque sobre esse território um tigre que mata em média 60 grandes presas por ano. Mesmo que todos esses 60 fossem javalis, ainda seria pouco. Em muitos casos seria uma gota em um mar de cascos. E há outro detalhe desconfortável aqui. Não existe um estoque de tigres sobrando no mundo. Na natureza, o número de tigres siberianos é tão baixo que cada indivíduo conta. Falar em levar dezenas deles para outro continente é, na prática, propor retirar predadores de um ecossistema já frágil para jogá-lo em outro igualmente frágil e torcer para que resolvam um problema que nem é deles e que ainda nenhum morra no trajeto. E mesmo que por algum motivo esse transplante de super predadores acontecesse, o Canadá não é um palco vazio à espera de um único protagonista. Lá já existem personagens perigosos, poderosos e orgulhosos. Entre eles, um se destaca: o urso. O urso é, em essência, um tanque de guerra com pelos. Pode alcançar facilmente 400 quilos, com garras que chegam a 10 centímetros e uma musculatura capaz de virar rochas, arrancar troncos e correr mais rápido do que a maioria dos humanos consegue sonhar. Em áreas da Ásia, onde tigres e ursos se encontram, a relação é tensa e imprevisível, o que nos mostra que no Canadá não será diferente. Os pumas do leste, por exemplo, são fantasmas em florestas onde antes eram reis. Precisam de grandes áreas, silêncio e distância dos humanos para se reproduzir. Hoje, cada indivíduo conta em qualquer tentativa de recuperação da espécie. Um tigre gigante caçando à noite, comendo veados, alces e javalis, ocuparia praticamente o mesmo nicho. Um encontro entre os dois provavelmente terminaria com um puma morto. Enquanto isso, os superporcos continuariam se multiplicando, e como se não bastasse, também aprenderiam. Javalis não são tolos, são alguns dos mamíferos mais inteligentes do planeta. Eles conseguem entender comandos humanos, usar objetos de forma rudimentar, memorizar rotas e reconhecer ameaças. Se um tigre começa a atacar bandos em determinado vale, não demora para que os mais velhos comecem a evitar aquela área, mudando padrões de deslocamento, horário e alimentação. A pressão do predador faria os porcos ficarem ainda mais ariscos, noturnos e imprevisíveis. Colocar tigres siberianos nessa equação poderia repetir o padrão em escala maior. Os tigres siberianos são hoje sobreviventes de um massacre que quase os apagou do mapa. São poucos, são raros e são preciosos. Imaginar esses animais transportados como mercenários para outro continente para trabalhar como controle biológico é inverter completamente a lógica. Quem precisa de ajuda não é o Canadá tentando terceirizar seu problema para um tigre, é o próprio tigre lutando para não virar apenas uma lembrança. Além de tudo, qualquer espécie inserida fora do seu contexto carrega consigo um pacote invisível: parasitas, vírus e bactérias. Um único patógeno trazido por um pequeno grupo de tigres poderia se espalhar silenciosamente entre felinos nativos, sanguessugas, carrapatos, roedores e anos depois explodir em uma epidemia que ninguém teria como associar àquela solução criativa contra javalis. Se por algum motivo os tigres se adaptassem bem demais, o roteiro beiraria a ironia. O que impediria esses felinos de se espalharem por vastas regiões do norte dos Estados Unidos e do Canadá, ocupando áreas onde hoje quase não há grandes predadores felinos. Lentamente, ano após ano, eles poderiam redefinir todo o topo da cadeia alimentar da América do Norte. E então, um dia alguém estaria usando a mesma palavra que hoje descreve os superporcos para falar dos tigres. O que realmente funciona
contra espécies invasoras não é heroísmo de felino importado, e sim rapidez e disciplina humana. Detectar cedo, mapear com precisão, bloquear rotas de expansão, fazer manejo da espécie e, em alguns casos, liberar a caça para controlar os números. Eu sei, é polêmico, mas nesse caso não estamos falando de caça esportiva, e sim de eliminar um problema que pode acabar com todo um ecossistema que antes estava equilibrado. É zelar pela conservação de centenas de espécies de animais e vegetação nativa. No Canadá, a natureza tentou seguir seu curso, mas foi enganada por cercas frágeis, decisões apressadas e muita subestimação. Talvez o Canadá passe a tratar cada javali avistado como o início de um incêndio, não como uma curiosidade inofensiva. Os tigres siberianos já têm seu próprio campo de batalha, as florestas frias da Ásia. Hoje ainda lutam para manter um pouco do que resta do seu império. Enfim, comente o que você pensa sobre tudo isso, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!